boa tarde, né, a vocês estudantes que estão aqui conosco nesse encontro virtual, né, desejar aí também, né, as saudações aos professores que estão aqui, ao nosso colega Hermano, que também está aqui dividindo esse tempo com a gente, né, e discutindo esse tema que é um tema atual, é um tema relevante e nos ajuda a refletir sobre algumas coisas também, né, que diz respeito a não somente a história recente do Afeganistão em específico, não somente ao contexto histórico do Oriente Médio, de forma mais abrangente, como também no contexto histórico mais do ponto de vista da longa duração. A gente vai pensar um pouco sobre isso, tá, de maneira bem didática, bem prática, para a gente poder entender o que danado está acontecendo no Afeganistão e por que o Afeganistão agora se tornou o centro das atenções, né, nesse cenário político mundial, né, nesse contexto do século XXI. Para a gente poder fazer isso, o que é que eu pensei inicialmente? Eu pensei da gente discutir um pouco questões de cunho conceitual. Alguns conceitos são fundamentais para a gente poder entender o que é que está se passando ali no Afeganistão, tá? E se a gente não souber dominar bem determinados conceitos, o que é que vai acontecer? A gente vai ter algumas leituras um pouco equivocadas acerca desses conflitos no Oriente Médio, no que diz respeito a um contexto maior e especificamente o que está acontecendo no Afeganistão. E a princípio, né, até achei interessantíssimo aqui a fala inicial da professora Silvia, né, quando ela mencionou, né, o Talibã como um grupo extremista, né, e é bom que a gente faça uma grande diferenciação, né, uma diferenciação essencial acerca, né, da ideia de extremismo e fundamentalismo, que são duas coisas extremamente distintas e é bom que a gente também tenha em mente esse tipo de coisa. Por exemplo, a gente vai pensar, a ideia de fundamentalismo, né, vem da ideia de fundamentação. E aí eu quero destacar, por exemplo, a seguinte questão. Todas as religiões monoteístas que nós conhecemos hoje, né, e a gente vai listar aqui as 3 maiores religiões monoteístas do mundo, que seria o cristianismo, o judaísmo e o islamismo, né, são religiões que são fundamentalistas, ou seja, fundamentam sua base de fé, fundamentam sua base de prática em textos sagrados, né, o que os muçulmanos chamariam de povos do livro, né? Os muçulmanos fazem referência a cristãos e a judeus como sendo povos do livro, ou seja, povos que são citados no Corão, né? E também povos que acabam fundamentando sua fé em escrituras sagradas. Então, via de regra, toda religião monoteísta, então ela é fundamentalista, uma vez que fundamenta a sua base de crença e sua base ética em escrituras sagradas, né, consideradas sagradas. No caso, a Torá para os judeus, a Bíblia Sagrada para os cristãos, o Corão para um segmento do islamismo, que seria o segmento xiita, e o Corão junto com os escritos contendo tradições do islamismo, que seriam as sunas, para os sunitas, né? Então isso é importante. O que seria então o extremismo? A gente tem que entender o extremismo como sendo uma prática, tá? Prática, não é somente uma crença, mas o extremismo é a prática de levar ao grau máximo aquilo que se encontra nos fundamentos da fé dessa religião. Né? Então é bom que a gente faça essa diferenciação. Fundamentalista, todo cristão, ou todo muçulmano, ou todo judeu, por via de regra, acaba sendo, né? Porque fundamenta sua crença a partir de textos considerados sagrados. Mas nem todo fundamentalista vai ser extremista, ou seja, o extremista é aquele que eleva a um grau máximo a radicalização de crenças extraídas dos escritos sagrados a partir das suas interpretações, né? Então é bom que a gente chame atenção para isso. Por que isso vai ser importante pensar? Porque quando falamos de Talibã, estamos falando de um grupo que é um grupo extremista, ou seja, um grupo que eleva a um grau máximo e que interpreta de forma radical os princípios, os fundamentos da fé muçulmana. Essa é a primeira coisa que eu quero chamar a atenção. Outra coisa também que a gente precisa pensar é em relação ao próprio mundo muçulmano, né? A própria religião muçulmana, né? Não existe unidade dentro da religião muçulmana, né? Não existe unidade dentro da religião muçulmana quando a gente fala em termos de única fé, único sistema litúrgico, único sistema ético, tá? Entre os próprios muçulmanos existem uma subdivisão ou subdivisões. Nós temos braços do islamismo. Os 2 braços do islamismo mais conhecidos, né, seriam o braço xiita e o braço sunita, né? É importante que a gente faça uma diferenciação entre esses 2 grupos, né, porque a gente vai precisar também falar de algumas coisas referentes a isso. Você lembra que o islamismo ele vai ser uma religião
que vai surgir ali no contexto do século VII depois de Cristo, né, no contexto da Península Arábica. Vai ser uma religião propagada por um sujeito chamado Maomé, né, ele vai ser considerado o profeta máximo do islamismo, e ele vai passar, né, a expandir a fé muçulmana, a crença no único Deus, ali pela Península da Arábia. Ele não foi bem aceito inicialmente, né, pelos mercadores, principalmente da cidade de Meca, e depois ele vai conseguir a adesão da população. E interessante que a religião muçulmana vai se transformar num elemento de coesão para aqueles povos, né, que geralmente eram povos seminômades, né, que viviam ali naquele deserto da Arábia, né, tinham cidades ali próximas nas regiões de oásis, no deserto da Arábia, e eles falavam línguas diferentes, tinham uma religião politeísta. Então o islamismo, né, significou um grande marco na Península Arábica por unificar todos os povos árabes e as tribos árabes em torno de uma religião única, de uma única fé, de uma única língua, que seria o árabe, e assim por diante. O que é que acontece? É que após a morte do Maomé, acontece uma divisão entre os povos muçulmanos, entre os muçulmanos ali da Península Arábica, quanto ao que diz respeito à sucessão do Maomé. Quem é que pode suceder o Maomé? Um grupo acaba acreditando que o sucessor de Maomé deveria ser um sujeito parente, né, consanguíneo do Maomé. Né? Esses seriam os chamados posteriormente de xiitas, tá? Que vem de um termo árabe, é pronunciado como Shitali, que seria os partidários de Ali, que seria o sucessor de Maomé, o parente próximo de Maomé. Em contraposição, você vai ter um grupo chamado de sunitas, né? Eles vão ser aqueles que acreditavam que o sucessor de Maomé deveria ser um sujeito que não necessariamente deveria ser consanguíneo de Maomé, mas que fosse alguém que demonstrasse devoção, esforço, e que fosse alguém capacitado a ocupar o cargo que antes era do Maomé. Os sunitas acreditavam que a autoridade divina era proveniente de dois tipos de escrituras: o Corão e um conjunto de escrituras que seriam a síntese de tradições de Maomé, né, de ditos de Maomé, que seriam as sunas. Daí a ideia dos sunitas. Por outro lado, os xiitas acreditavam apenas nos princípios do Corão. Né? E o que é que vai nos interessar aqui? Né? O que vai nos interessar aqui na divisão entre xiitas e sunitas é em relação à interpretação que eles dão à chamada Sharia, que é um termo que, se você for acompanhar nos noticiários, nos jornais, né, e for falar, por exemplo, não apenas do Talibã, mas do Estado Islâmico, de outros grupos extremistas muçulmanos, você vai ver muito essa palavra em voga, né, repetida várias vezes, a Sharia. Mas o que é a Sharia? A Sharia seria, em outras palavras, né, o conjunto, né, de normas éticas, né, que o indivíduo seguidor do islamismo deveria seguir. Então, eu estou falando de conselhos práticos da vida cotidiana, beleza? Então, a Sharia ela vai ser interpretada das mais diversas formas. Imagine, por exemplo, que para os xiitas, a Sharia ela é aplicável apenas àqueles que são seguidores do islamismo. Ou seja, em um Estado nacional em que a autoridade política e religiosa é muçulmana, essa autoridade ela só exigiria o cumprimento da Sharia apenas para os seguidores do islamismo. Ou seja, quem não fosse seguidor do islamismo não estaria obrigado a obedecer aos princípios éticos do islamismo, né? A Sharia, ao pé da letra. Já os sunitas, eles são aqueles que acreditam que a Sharia deveria ser implementada a todos os indivíduos, independente se eles fossem seguidores do islamismo ou não. E é interessante porque, nesse sentido, a gente quebra com um certo estigma, que é o estigma de achar que o xiita é mais radical do que o sunita. Do ponto de vista da aplicação da Sharia, os sunitas eles são muito mais radicais do que os xiitas. Né? E aí é interessante porque, geralmente, a gente intitula o xiita como mais radical, principalmente por conta de um acontecimento ocorrido na década de 70, 1979 especificamente, que seria a chamada Revolução Iraniana, né, que foi o movimento de oposição à influência ocidental lá no Irã, de afirmação da identidade árabe, da afirmação da identidade muçulmana, melhor dizendo, e quem protagonizou isso foram os grupos xiitas. E aí a imprensa acaba qualificando os xiitas como sendo mais radicais do que os sunitas, e a gente acaba reverberando esse tipo de discurso, quando de fato
Não é bem assim. De fato, radicalismo não escolhe lados. Radicalismo é uma prática de extremismo, seja de um lado, seja do outro, seja do lado xiita, seja do lado sunita. Mas do ponto de vista da observância da Sharia, como eu falei, a Sharia ela é entendida pelos sunitas como algo que deveria ser praticado por todos os indivíduos que estão sob o domínio muçulmano, independentemente de serem seguidores do islamismo ou não. Nesse sentido, você vai ver que o xiita, né, por não exigir a Sharia para todos os habitantes de um determinado país sob seu domínio, você vai ver que os xiitas eles têm uma característica um pouco mais laica, né? A ideia de separação entre Estado e religião. Já os sunitas, eles confundem isso de maneira que Estado e religião é uma coisa que deve ser vista sob uma única ótica. Beleza, entendendo essa diferença, porque veja só, para entender historicamente esse fenômeno, né, da ascensão do Talibã no Afeganistão, seria necessário inicialmente a gente fazer esse mergulho inicial em relação aos princípios da religião muçulmana. Isso é uma coisa. Então vimos a diferença entre xiitas e sunitas, vimos aquilo que é essencial para a gente pensar, que é a diferença entre fundamentalismo e extremismo, e agora e aí entra o Afeganistão na nossa história. Como é que o Afeganistão vai chegar em nossa história? Vamos partir não para a longa duração, não nesse período mais longínquo, mas vamos pensar no próprio século XX. Lembremos que na década a partir de 1945 especificamente, né, o fim da Segunda Guerra Mundial, o mundo ele vai ficar polarizado entre duas potências hegemônicas. E aí é aquela conversa que todo mundo já conhece. De um lado, a União Soviética nasce como uma grande potência mundial, né, industrial, capitaneadas pelos princípios do socialismo soviético. Do outro lado, você vai ter os Estados Unidos, que vão assumir o papel de polícia do mundo. Né? E aí você vai ver basicamente um grande divisor de águas aqui. Os Estados Unidos que sempre se mantiveram meio que reservados quanto à intromissão diante de conflitos internacionais, agora assume um novo papel. Aquela doutrina Monroe, né, que dizia América para os americanos, né, passou a ser substituída pela doutrina Truman. Ou seja, a ideia de que os Estados Unidos seriam os guardiães da democracia, das liberdades e do capitalismo. Então você vai ter aqui um choque antagônico entre dois sistemas, um sistema capitalista e um sistema socialista. E você lembra que no contexto da Guerra Fria, essas duas potências hegemônicas, elas buscavam interferir em assuntos internacionais de modo que essas duas nações, essas duas potências, conseguissem alastrar, espalhar as suas influências políticas e econômicas. Você lembra que a sobrevivência do capitalismo, a sobrevivência do socialismo dependia da construção dessas teias de relações de poder, essas teias de relações políticas. E o que vai acontecer então nesse contexto? O Afeganistão aparece. O Afeganistão aparece e você pergunta, mas qual a importância do Afeganistão naquele contexto do Oriente Médio? A gente precisa lembrar que, embora o Afeganistão ele não fosse, embora essa região não fosse uma região estritamente importante do ponto de vista econômico, né, mas era um grande entreposto, né, um entreposto de circulação de bens de valor, de riquezas. Né? Então você pensa, por exemplo, o Afeganistão, durante muito tempo, isso, olha, ainda durante o Império Chinês, era o centro de rota, da chamada Rota da Seda. Você vai ver que o Afeganistão passa a ser um lugar ali, agora no século XX, né, como um entreposto de passagem para os oleodutos. Né? Você lembra que petróleo é uma coisa muito valiosa para a indústria no século XX. Né? Então, assim, a União Soviética e os Estados Unidos buscavam a hegemonia naquele lugar, porque isso dependia, inclusive, né, o controle de rotas comerciais que passavam por ali e o controle também sobre áreas de influência na Ásia Central, na Ásia Oriental e assim por diante. Então veja que o Afeganistão se torna muito importante nesse contexto. O que é que acontece? A União Soviética, durante a década de 70, entra ali na região do Afeganistão e passa a implementar os princípios do socialismo soviético. Não é? O Afeganistão passa a ser parte da União Soviética. No entanto, existe uma informação que é extremamente relevante para a gente entender aqui. A região do Afeganistão é uma região ainda hoje composta por uma diversidade de etnias.
Então imagine, né? Você tem línguas diferentes, você tem religiões diferentes, você tem perspectivas de mundo diferentes, beleza? De várias etnias que existe ali ainda no Afeganistão, a etnia Pashtun é a etnia majoritária e é uma etnia, inclusive, majoritariamente muçulmana. Lembre-se que mais de 80, 90% da população do Afeganistão era uma população muçulmana. E vejamos que, diante de um Afeganistão sob domínio soviético, o que é que você vai ter? Você vai ter um regime que, inclusive, vai reprimir as expressões religiosas, né? Vai, inclusive, implementar um modo de pensamento desvinculado da religião. Isso vai desagradar aquelas pessoas que estão ali no Afeganistão que têm comprometidas a sua liberdade religiosa, o seu direito de afirmação dos povos. Você lembra que a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, que foi escrita ali no contexto pós-Segunda Guerra Mundial, né, defendia o direito dos povos de se afirmarem em suas identidades. Então a presença soviética na região do Afeganistão incomodava muita gente. Veja, o incômodo da população afegã era um incômodo legítimo. Mas quem é que vai se aproveitar dessa situação? Em um mundo bipolarizado, é óbvio que os Estados Unidos vai se aproveitar dessa insatisfação local para insuflar a população contra o domínio soviético. É óbvio que não existe a ideia do almoço grátis, mas a ajuda aqui dos Estados Unidos para esses grupos aqui de resistência à União Soviética, de certa forma, tinha um interesse de trazer uma certa hegemonia norte-americana na região. E aí é nesse contexto que você vai ver que entre a etnia Pashtun, os Estados Unidos vai treinar na década de 70 um grupo de guerrilheiros, né? Um grupo de guerrilheiros chamados de mujahidins, né? E aí é interessante porque quem é mais antigo, né? Eu sou novinho, né? Mas eu já ouvi algumas coisas. Quem já assistiu aqui, por exemplo, a série, né, de filmes de Rambo, né? Se eu não me engano, o Rambo 2, ele vai trazer justamente o protagonismo de Rambo no Afeganistão, né? E ele lutando ao lado dos mujahidins. É interessante porque, nesse sentido, os Estados Unidos acabam, de certa forma, aprendendo a lição que eles tiveram a duras penas lá no Vietnã. Ou seja, para resistir diante de uma potência hegemônica, vale tudo. Né? Aquela tática de um exército disciplinado, como os Estados Unidos tinham, por exemplo, lá no Vietnã, foi uma experiência desastrosa e catastrófica. Porque você lembra que os Vietcongs no Vietnã, né, com suas táticas de guerrilha, com seus ataques surpresas, com os seus guerrilheiros ali, né, em cima das árvores, dentro dos buracos, era muito mais eficiente do que o exército de um exército disciplinado. Porque existe uma coisa interessante aqui que deve ser levada em consideração, é o seguinte: um exército de guerrilheiros, ele vale muito mais do que um exército de soldados, por uma questão: a causa que eles lutam. Né? Um soldado que está ali na frente de batalha de um exército profissional, ele faz as coisas, ele exerce o seu poder, ou ele exerce a sua tarefa porque ele obedece ordem. É diferente de um guerrilheiro que luta por uma causa. Né? Inclusive, ainda hoje existe, né, no exército brasileiro essa ideia de que um soldado profissional, um soldado profissional, né, ele equivale a 10 guerrilheiros. 10 guerrilheiros, eles lutam muito mais que um soldado, em outras palavras, né? Então, o que é que acontece? Os norte-americanos, ao aprenderem essa lição lá no Vietnã, acabam utilizando a tática de guerrilha no Afeganistão para expulsar os soviéticos. Então, os norte-americanos treinam os mujahidins. E em 1979, os mujahidins conseguem tirar os soviéticos do poder e se estabelecem ali, tá? Só que vejamos o seguinte: dentro do grupo dos mujahidins, né, que pertenciam à etnia Pashtun, que é a etnia da maioria, né, parte desses mujahidins aqui passam a extremar as suas convicções religiosas e extremar a sua percepção no que diz respeito à ação do Estado. Então, como o Estado afegão, esse novo Estado afegão, ele deve agora seguir. Depois do domínio soviético, o Afeganistão, então, buscava encontrar seus rumos. Mas como o Afeganistão é um lugar
era um lugar ainda hoje repleto de etnias diferentes, então cada etnia, cada nacionalidade ali no Afeganistão tentava implementar um projeto de Estado, um projeto de poder. O resultado disso é que de todos os projetos, projeto que vai se tornar hegemônico, inclusive a partir do ano de 1996, vai ser um projeto de dissidentes dos mujahidins, que serão extremistas religiosos, que vão compreender que a Sharia deveria ser implementada em todo o Afeganistão, independentemente das diversidades étnicas, independentemente da diversidade religiosa. Quem é este grupo de dissidentes? Eram justamente os talibãs. Então imagine agora que coisa interessante. É você pensar que os talibãs nascem no seio dos guerrilheiros mujahidins, que por sua vez foram guerrilhas treinadas pelos Estados Unidos. E olha que coisa curiosa, os Estados Unidos então criam o embrião do Talibã. Talibã esse que vai ser alvo da ação dos Estados Unidos depois. E o mais curioso é você perceber como os norte-americanos criam seus próprios monstros, né? Porque vejamos, o Afeganistão, a partir de 1996, sob o domínio do Talibã, vai sofrer uma das suas mais duras experiências. Né? A partir do momento em que a Sharia ela é implementada de maneira incondicional no Afeganistão, homens eles são forçados a deixar sua barba crescer, mulheres vestem as burcas e assim por diante, né? E estabelece um regime extremamente extremista ali no Afeganistão. Quem vai se agregar a esse grupo do Talibã vai ser um saudita, conhecido como Osama Bin Laden, e ele vai formar uma base, né, uma base terrorista, né, vou dizer assim, no sentido mais comum do termo, né? Então ele vai criar a chamada Al-Qaeda, né? A Al-Qaeda vai se instalar ali no Afeganistão. Qual é a grande questão? E aí a gente precisa colocar uma coisa nesse meio termo aqui, nesse fio condutor aqui. O que é que a mídia costuma fazer? Né? Primeiro equívoco é generalizar toda a experiência muçulmana à experiência do extremismo, o que de fato não é. Né? Nem todo muçulmano vai ser extremista. Né? Você lembra que os princípios do Alcorão, né? Quem já teve inclusive a chance de ler alguns trechos, né? Inclusive eu lembro que há alguns anos eu escrevi um artigo publicado em um dos congressos de história, em que eu mencionava a experiência muçulmana na Península Ibérica no século VIII, né, em que você percebe que os muçulmanos ali instalados no chamado Califado de Córdoba foram extremamente tolerantes diante de pessoas que não confessavam a fé muçulmana. Né? E trechos do Corão mostram, por exemplo, a responsabilidade que o muçulmano tem, né, de cuidar daquelas pessoas que não creem na palavra de Allah. Né? Então veja, como os princípios da religião muçulmana ela é interpretada e reinterpretada constantemente, é óbvio que você vai encontrar grupos extremistas, mas que não representam a totalidade da experiência muçulmana. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção. Segunda coisa, a mídia ela também, né, de certa forma, desfavorece e empobrece a discussão sobre o mundo muçulmano, né, e sobre os conflitos no Oriente Médio. Porque se a gente prestar atenção bem direitinho e aumentar o foco de nossa observação, veremos que de fato os movimentos que surgem ali, né, e que inclusive a imprensa taxa como movimentos terroristas, que foi o termo que eu utilizei, na verdade são movimentos de resistência à influência ocidental. Né? Então veja, isso está inclusive dentro, né, do direito que esses povos têm de afirmar a sua cultura. Né? Ou seja, a rejeição que eles têm, né, a influência norte-americana no Oriente Médio não é somente por conta de questões econômicas como petróleo, não é? Mas sobretudo, né, em relação à falta de liberdade de expressar a sua cultura diante da influência da cultura ocidental. Foi assim que aconteceu na Revolução Iraniana, é assim que acontece também em outros episódios que aconteceram na história recente no Oriente Médio. Então, a segunda coisa que a gente tem que destacar. Então, a imprensa, quando ela coloca a ideia do terrorismo
né, acaba generalizando a experiência muçulmana, né, como se todo muçulmano, né, tivesse o desejo de estourar bomba, né, em todo tipo de canto, né? Então essa é a questão. Voltemos então, só para dar esse fechamento, né, para poder inclusive chamar a irmã para a gente poder complementar e trazer aqui, enriquecer essa conversa. Acontece que quando essas instituições, né, esses grupos extremistas, eles se instalam sobre um espírito anti-ocidental, é que você vai compreender os ataques às Torres Gêmeas no 11 de setembro de 2001. Né? Então, a ideia de atacar um dos símbolos, né, da economia do Ocidente, que era o World Trade Center, era uma forma de demonstrar um recado, né, desses extremistas religiosos. Ou seja, o Ocidente é prejudicial, o Ocidente ele não contribui para a nossa liberdade enquanto pessoas que expressam outra forma de ver o mundo. Né? O grande problema do extremista é que ele vai tentar impor isso, né, de forma desrespeitosa e violenta, né, inclusive elevando ao grau máximo, lembra a ideia do extremismo? Elevando ao grau máximo o significado do que seria a Guerra Santa, a Jihad, né, que é outro termo que a gente escuta muito, né, que a gente escuta muito nos últimos anos, a ideia dos jihadistas. Jihadistas, né, vem do termo árabe jihad, significa esforço. Né? Existe um princípio na religião muçulmana que é o princípio do esforço ou da jihad. Essa ideia de esforço ou da jihad ele tem que ser entendido das mais diversas formas. Né? O esforço por se adequar aos princípios da lei muçulmana, lutar contra os pecados, né? Ou seja, é uma luta interna, é uma luta interior que não tem nenhuma correspondência com violência externa. Mas ao mesmo tempo a jihad ela é entendida como esforço externo no sentido de divulgar, né, a palavra, a mensagem do islamismo, né, e a afirmação de Alá como único Deus e Maomé como único profeta para todos os homens. Então, a ideia da jihad ela é vista assim. Para os extremistas, a jihad ela é elevada a um grau máximo. Ou seja, se você não aceita as verdades de Alá, se você não aceita os princípios da religião muçulmana, eu vou precisar matar você. Isso é uma compreensão extremista do que de fato deveria ser o significado da jihad para a maioria dos muçulmanos, na verdade. Então, o que é que os Estados Unidos fazem? Eles declaram guerra inicialmente ao Talibã, por acusar o Talibã de abrigar em seu regime político pessoas que são extremistas, e aí surge toda aquela ideia, né, aquele discurso de organizações terroristas infiltradas no Afeganistão. Então, em 2001 até 2021, os Estados Unidos implementaram uma guerra muito longeva lá no Afeganistão. O primeiro alvo seria Osama Bin Laden, que ele foi o causador dos ataques do 11 de setembro. Uma vez que Osama Bin Laden ele é pego, ele é morto, os Estados Unidos continuaram uma guerra baseada na ideia de que o Afeganistão não poderia mais abrigar essas organizações extremistas, essas organizações ditas, entre aspas, terroristas. Então o que é que vai acontecer? Os Estados Unidos então vão treinar um exército. Mas qual é o grande problema? E aí é interessante, porque aí eu vou fechar aqui para pensarmos um grande significado desse evento de 2021. Os Estados Unidos começam a perceber que a guerra passa a ficar muito cara. A guerra, inclusive, lá no Afeganistão, custou mais de trilhões de dólares. Trilhões de dólares. É a soma, veja só, se você fosse pegar o que os Estados Unidos gastaram no Afeganistão, né? Isso dá muito mais do que os Estados Unidos gastaram na Primeira, na Segunda Guerra, na Guerra do Vietnã juntas. Veja, é um gasto astronômico. Esse gasto para manter as tropas no Afeganistão e o gasto também para criar as instituições democráticas no Afeganistão e montar um exército. Mas nós temos um grande problema. Os Estados Unidos, quando percebem que a guerra está muito longeva, quando os Estados Unidos percebem que a guerra está ficando muito cara, o governo norte-americano passa então a iniciar a retirada de suas tropas. E aí os Estados Unidos percebem uma coisa: não dá para criar um exército dentro de um país em que várias etnias, várias nacionalidades não conseguem se reconhecer como povo.
né? Então, como é que eu vou juntar essa galera em torno de uma identidade nacional se essas várias etnias elas possuem identidades diferentes, identidades de pertencimento diferentes, identidades culturais diferentes? E é interessante que o estrago que os Estados Unidos fizeram se torna irreparável, na verdade, e depois de terem feito todo o estrago no Afeganistão, eles saem do Afeganistão e vão saindo. Então eles sabem que o Talibã vai voltar de uma hora ou outra, já que o Talibã pertence à etnia majoritária no Afeganistão. E aí é interessante a jogada porque enquanto os Estados Unidos estavam no Afeganistão, para onde o Talibã vai? Vai para o Paquistão. O Paquistão é um país ali, né? Um país ali de matriz muçulmana, beleza? Então o que é que vai acontecer? Esses membros do Talibã ficam no Paquistão, se fortalecem ali, fazem um acordo com os Estados Unidos, como aconteceu agora, né, no governo de Trump, né? Então assim, olha, o Trump, ele, em outras palavras, faz assim, olha, eu vou fazer o seguinte, a gente vai tirar nossas tropas e eu sei que vocês vão voltar, mas faz o seguinte, volta, mas volta aos poucos, assim, para não chocar demais, volta aos poucos, né? O Talibã faz, né, dá o sinal de ok, dá o sinal de positivo, e o Joe Biden ele continua com a sua com essa política, né, de retirada. Só que de maneira inesperada, o Talibã, em menos de 15 dias, ele toma praticamente todo o país. Todo o país. E aí é interessante porque, do ponto de vista prático, você vai ter aqui uma das maiores derrotas dos Estados Unidos, na verdade. Né? Uma das maiores derrotas norte-americanas. E acredito, inclusive, é muito pior do que a derrota no Vietnã. Os norte-americanos, durante décadas, vão continuar proferindo a ideia de que eles se retiraram do Afeganistão. Muito parecido com aquele discurso de retirada no Vietnã. Mas, de fato, é uma grande derrota. E aí a grande implicação, né, a grande implicação disso é você ver que, de fato, os Estados Unidos não conseguem mais sustentar os princípios da chamada doutrina Truman. Ou seja, os norte-americanos não conseguem mais ser a polícia do mundo. Isso vai ser, assim, essencial, né? Isso assim, vai ser marcante para o contexto do século XXI. Porque isso pode abrir, ou melhor, virar as páginas da história que nós conhecemos até então, né? E aí, assim, a gente compreende historicamente, né, a ascensão do Talibã, né, e a tomada do Talibã no Afeganistão a partir dessa ótica. Sempre lembrando, começa ali naquele contexto de Guerra Fria, o Talibã alimentado pelo governo norte-americano, né, a partir ali daquela tática de guerrilha dos mujahidins, a tomada do poder pelo Talibã em 96, até 2001, quando os Estados Unidos declaram guerra ao Talibã e expulsam os membros do Talibã do Afeganistão, até que 20 anos depois, o Talibã consegue controlar o país de novo, mostrando a fragilidade dos Estados Unidos diante de uma resistência militar que não é convencional. Eu estou falando de guerrilha, eu estou falando de sujeitos que lutam por uma causa, e não de sujeitos, né, que estão defendendo uma causa subjetiva e que obedecem ordens como um exército profissional.